Olá, que bom ter a companhia de cada um para mais uma explicação do nosso material. Hoje a gente já entra direto no conteúdo, especificamente no estudo de quarta-feira, 27 de maio. E o nosso tema central, gente, é simplesmente fascinante: lei e evangelho. É literalmente a base da fé cristã. E entender como essas duas coisas se conectam muda o jogo completamente. Bom, vamos dar uma olhada rápida no nosso roteiro. Primeiro, o estudo de quarta-feira, 27 de maio. Depois, vamos ver a perspectiva de Jesus sobre a lei. Em seguida, o propósito da lei. Aí a gente coloca lei e evangelho lado a lado e, para fechar com chave de ouro, como evitar o legalismo. Número 1. Quarta-feira, 27 de maio. Aqui na tela, a gente tem o texto oficial que guia a nossa conversa. E olha, é muito interessante notar como o material aborda toda essa complexidade teológica de um jeito super sistemático, mas sem esquecer da nossa vida prática. Não é só aquela teoria distante, sabe? É algo que molda de verdade as nossas atitudes no dia a dia. Número 2. Jesus e a lei. O nosso material já lança uma pergunta investigativa super direta. Em Mateus 5, versos 17 e 18, o que Jesus disse a respeito da lei? Essa é aquela reflexão que não dá para pular, porque nos convida a entender qual era, de fato, a postura do Mestre sobre os mandamentos. E como a gente sempre faz para ter clareza absoluta, vamos buscar a evidência direto na fonte bíblica. A Escritura traz as próprias palavras de Cristo sobre o assunto. Prestem bastante atenção. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade, enquanto os céus e a terra não passarem, nem a menor letra ou traço se omitirá da lei até que tudo se cumpra. Ou seja, Jesus não só validou a lei, como deixou claríssimo que a missão dele estava totalmente ligada a exaltar e cumprir cada mínimo detalhe dela. Não tem como ser mais claro que isso, né? Número 3. O propósito da lei. Agora, observem essa metáfora fantástica extraída do nosso texto. Ele compara a lei de Deus aos limites saudáveis que pais amorosos colocam para os filhos. Sabe aquelas regrinhas em casa? Elas nunca são feitas com a intenção de ser uma restrição arbitrária que tira a liberdade. Muito pelo contrário, esses limites revelam o coração de quem criou a regra e deixam evidente aquilo que Deus realmente valoriza e quer proteger na nossa vida. É puro cuidado. Destrinchando as funções específicas da lei, o estudo nos mostra a sua força prática. Primeira função, ela protege. Protege tanto a nossa conexão vertical com o Criador, quanto a nossa convivência horizontal com quem está do nosso lado. Segunda, ela funciona como um guia super estruturado e seguro para cada aspecto da vida, enquanto a gente cresce em caráter. E terceira, ela deixa as coisas muito evidentes, mostrando as dolorosas consequências do pecado, que no fim das contas é justamente a quebra dessa barreira de proteção. E isso ilustra brilhantemente o verdadeiro centro da obediência. Como lemos no Evangelho de João, capítulo 14, verso 15, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. A obediência não é algo extraído à força. Quando existe amor de verdade por Cristo, guardar a lei dele deixa de ser um fardo pesado. Vira um resultado natural, sabe? Aquele fluir espontâneo e cheio de gratidão de um coração que quer agradar. Número 4. Lei e evangelho lado a lado. Chegamos num ponto crucial. Olhem só esse contraste. Do lado esquerdo, a gente vê a lei. Em termos puramente legais, diante do tribunal de Deus, a lei tem um limite claro. Ela apenas condena. Ela é como um espelho que revela o nosso estado e aponta a nossa necessidade extrema, mas ela não tem poder nenhum para perdoar, não justifica e não limpa o erro. Agora, em contrapartida, na coluna da direita, nós temos o Evangelho. E é exatamente caminhando lado a lado com a lei que brilha a morte substitutiva de Cristo por nós. O Evangelho, sim, traz o perdão absoluto, oferecendo uma justificação que é acreditada na nossa conta. E não porque a gente teve a capacidade de guardar a lei de forma impecável, mas porque a gente depositou a nossa fé exclusivamente nele. É de arrepiar. Número 5. Como evitar o legalismo? Para solucionar qualquer tensão sobre isso, o guia nos lança um questionamento teológico de muito peso. O que esses textos nos ensinam sobre como evitar o legalismo? Afinal, como a gente consegue valorizar a obediência sem cair num estilo de vida baseado em obras? Para encontrar esse verdadeiro equilíbrio entre a obediência que devemos e a graça que recebemos, a gente precisa, mais uma vez, deixar que a palavra ofereça a base. A resposta bíblica, firmada nas grandiosas cartas do apóstolo Paulo, é inegável. Romanos 3:28 diz que concluímos que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E Gálatas 3,13 complementa essa verdade maravilhosamente, afirmando que Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. O texto sagrado garante que a salvação nos alcança através da justiça que provém da fé, e não do nosso mérito.
A salvação é pura e unicamente creditada pela nossa fé no sacrifício de Cristo Jesus, jamais pelo nosso desempenho. E, para finalizar a nossa explicação de hoje, fica esta declaração profunda que amarra perfeitamente todo o estudo. A cruz e a morte substitutiva de Cristo são o caminho mais poderoso para promover o amor. A matemática espiritual aqui é fantástica. Quanto mais a gente compreende a beleza, a justiça e a imutabilidade da lei de Deus, mais a gente consegue perceber a dimensão absurda do que Jesus fez para nos salvar. A vitória moral não vem de tentar mais, e sim de manter diante dos nossos olhos o sacrifício de Jesus. É essa visão da cruz que inspira, de forma natural, um amor incondicional a Ele. E esse amor é a única força capaz de nos levar a obedecer de verdade. Então fica essa provocação para nossa reflexão. A gente tem mantido a cena da cruz no centro absoluto dos nossos pensamentos, a ponto de deixar o amor cumprir o seu propósito em nós?